Boa tarde, compatriotas cabindas. Boa tarde mesmo, todos. Portanto, venho aqui, alguém pediu de facto que fizesse um comentário sobre a nova encenação do MPLA. Nós tentamos nos acalmar e não uh, esmiuçar qualquer coisa a esse respeito, mas às vezes ficamos com a impressão que o dever chama, o dever e amor à pátria chamam. Eh, eu estou um pouco tenso porque essas ações são muito ofensivas, sobretudo agora na era digital, na era ah, de redes sociais, na era de tecnologia, a repercussão, a devastação causa é ainda maior. Por isso é que esse regime tem uma estratégia ah, político-propagandista de continuar a fazer isto para tentar pôr sobre a narrativa correta que tem decorrido pelo mundo, da contínua luta pela independência em Cabinda. É aqui também onde aproveito para chamar a razão aos ditos licenciados, mestres, PhDs, doutores de Cabinda, pelo, pelo amor à pátria. Eu acho que é mais do que hora para saberem fazer o uso do saber, ah, passo a plenar, fazer o vosso conhecimento ah, funcionar com vista a buscar soluções que tragam a um diálogo efetivo que possa de facto mudar a perspectiva daqueles, se calhar, menos visionárias, aquelas que menos entendem da causa, aqueles conformados por razões, se calhar, óbvias ou confusas. Eh, Quem não sabe o que é que se está a passar, por isso, às vezes é necessário me explicarmos o regime de Angola, porque a falsa narrativa de rendição voluntária dos elementos da FLEGFAC, perpetrado por o regime neocolonial de Angola, mormente o MPLA, hoje, com a internet, é muito mais devassaladora do que podemos imaginar. Por isso, há toda a necessidade, cabe até ser mesmo obrigação ou dever de todo cidadão lúcido de Cabinda, todo aquele com algum tipo de instrução acadêmica, levantar e falar sobre a causa. Não se limita a conhecer os grandes intervencionistas mundiais que lutaram pela liberdade nos livros, porque se calhar você é um daqueles indivíduos que Cabinda anda à espera para escrever história, não só de Cabinda, de África, mas do mundo. Pensam nisso. Esta é uma grande oportunidade para que todos possam de facto emergir e fazer as vozes vincar. E aqui onde devemos de facto fazer uma análise crítica das táticas de desinformação empregadas pelo regime de Angola. Porque se não expormos essas questões,
Se não irmos ao encontro dessas narrativas para expor como essas supostas rendições voluntárias são fabricadas para desacreditar a resistência legítima, a nossa resistência legítima, os danos vão continuar e serão ainda maiores, compatriota. Os danos serão maiores. Por isso, a necessidade que todos se levantam, todos digam basta e para que apressamos todos, comentemos todos a respeito e demos sugestões, unamo-nos para encontrarmos uma possível solução que obrigue ao regime neocolonial de Angola propor ouvir a mesa e diálogo para ouvir-nos como um povo. E evitemos grupinhos. Cria seu grupinho, mas junta-se ao todo, ao grande grupo. Vamos criar grupos, mas depois sabermos conciliar para um grupo maior que possa, de forma voluntária, tomar a iniciativa de contactar o governo de Angola, acabar com essas narrativas propagandistas que não correspondam à verdade e, consequentemente, propormos o diálogo. Porque só do diálogo vamos encontrar um posicionamento mais sério, que, na minha perspectiva, a comunidade não só regional, mas internacional, poderá, de facto, partir para ajudar um dos lados, ou do regime neocolonial, ou do nosso povo. Mas é necessário que a gente faça alguma coisa, é necessário. O meu comentário, a minha visão, a minha explanação vai nesse sentido. Portanto, o que está a acontecer aqui, na minha visão, primeiro, tem três características, na minha visão, que é o objetivo, que tem um contexto e tem aquilo que eles chamam a mensagem principal, o que eles querem de facto, a atingir. O objetivo, o que é que esse regime neocolonial de Angola espera conseguir com essas narrativas, essa encenação de dissidentes da FLEC? Nós temos que procurar entender isso. E nós, como povo, o que é que pretendemos fazer? Se eles têm objetivo, nós temos que ter um objetivo. Qual seria o nosso objetivo? É expor as táticas de desinformação do regime, não é? Sobre dissidentes da FLEC em Cabinda e procuramos contextualizar aquilo para que as pessoas percebam, ou seja, para que a comunidade local, nacional e internacional perceba o que está a passar aqui. É necessário que a gente o faça. Temos que trazer o contexto da luta contínua, a nossa luta contínua em Cabinda, pela autodeterminação, contra essas campanhas militares e propagandísticas que nos têm sido brindados. É necessário a gente traga isto num contexto que estas comunidades que me referi há pouco tempo possa perceber o que se passa aqui de facto e não cair e aceitar a narrativa do governo que há de facto estabilidade em Cabinda e não instabilidade. E como foco principal, devemos fazer acreditar, não só fazer acreditar, mas que saibam que essas encenações, ou seja, as rendições voluntárias, não passam de encenações, ou seja, são encenadas e as pessoas ou elementos afetos a isto são coagidas para desacreditar a resistência. Porque vejamos, quando isso acontece,
Eles mostram apenas a outra parte, que são os supostos dissidentes, e por detrás, onde estão as câmeras da televisão, e outra, só para a vossa atenção, para quem está distraído, todos os jornalistas de Angola têm um passe, para além do passe jornalístico, ela tem um passe de serviços de informação do Estado. Prestemos atenção. Eles não só são jornalistas para informar, eles não informam, eles desinformam e trabalham para o serviço de informação e inteligência do Estado. Percebamos isso. Então não se deixe levar. O meu tio, o meu vizinho é jornalista, então tudo que disser está correto. Não, não. Ele trabalha por um regime e toda a água que ele levar consigo estará envenenado com o desejo do regime neocolonial que o paga ou que faz o seu salário. Para manter o salário, ele tem que passar as narrativas apenas que agradam ao patrão. É necessário que isso fique claro, ok? Para não haver aqui confusão. Isso já acontece há muito tempo. E se quisermos olhar em antecedentes, nós vamos ver coisas claras. Primeiro, para aqueles distraídos, é onde queríamos ver. Vamos nos perguntar quem é a FLECPA. Esta é uma pergunta para nós. Quando você entender, é possível que você, se calhar, não se revê na forma como eles fazem as coisas, como essa entidade faz as coisas, mas a missão final, queira ou não, você está intrinsecamente ligado a ele. Aqui de lembrarmos que a FLECFAC, o que representa essa sigla? Frente para a Libertação do Enclave de Cabinda. Aqui é a FLEC. Aí todo mundo se revê. A quem não se revê com FAC, que são Forças Armadas de Cabinda. A quem não se revê com FAC, mas com a FLEC, eu diria, arriscaria dizer que 99% dos cabindas se revê. A missão da FLEC. Da FAC, não posso ter tanta certeza. A quem acha que o diálogo sem intervenção militar é o mais recomendado. Há quem pensa as duas coisas, há quem pensa que as duas coisas são recomendadas, há quem pensa que devia, se calhar, banir ou não continuar. Então, são opiniões, são pensamentos, vamos permitir com que as pessoas tenham a liberdade de pensamento. Ok? E o que é a FLEC? É um movimento pró-independência ativo. Desde antes da anexação forçada do nosso território. Esta que aconteceu em 1975. Já lá esteve a FLEC. 63. A anexação forçada só acontece em 1975. Por que é forçado? Porque nenhum filho de Cabinda esteve neste lugar. Nenhum filho de Cabinda foi consultado, quer por Portugal ou em Pelhá. Logo, se eu sou proprietário absoluto da minha casa, tu invades a minha casa e diz que o quintal do vizinho abrange a minha casa também, sem consultar-me. Essa anexação que você faz, ou que resulta dessa decisão, é uma anexação forçada. Porque se calhar eu não tenho família, eu não tenho pessoas que me possam defender. A lei é covarde, não viria para me defender. E se você for o fazedor da lei, tu te aproveitas da lei para ficar o que é meu, ou apoderar-se o que é meu e entregar a um vizinho que se calhar tem negócios contigo, se calhar é seu membro familiar. É exatamente o que aconteceu em 75. A outra perspectiva, quer dizer, no meu ponto de vista, é reivindicações históricas. Temos que prestar atenção nisso. Qual uma das reivindicações históricas? Vamos na última.
Tratado de Simblambuca, 1885. Isso deve dizer-nos alguma coisa. Deve servir para alguma coisa. Porque foi este tratado, o último, 1885, que reconheceu Cabinda como um protetorado português separado do território de Angola, ou seja, que não tinha nada a ver com os angolanos, em termos de soberania. Se tivermos alguma conexão, a única conexão legítima que tínhamos é a partilha da língua portuguesa. É a coincidência de que Angola foi colonizado por Portugal e Cabinda foi protegido por Portugal. Por ser o mesmo, a língua torna a ser, ou passa a ser a única coisa que temos em comum. É necessário que isso fique claro. Portanto, a anexação de Cabinda pós-independência, isto que aconteceu em 1975, sem consentimento popular. Popular de quem? De Cabinda. Faz de nós um povo forçado a ser um povo que não é. Repito, faz de nós, os Cabindas, um povo forçado a ser o que não é. Povo angolano. Hoje, todo Cabinda é chamado de angolano. É quem tem orgulho. Eu, pessoalmente, não tenho. Tenho desdenho. Percebam, eu tenho desdenho de quem me chama de angolano. Que fique claro isso. Já tive várias disputas nas empresas petrolíferas. Arrisquei grandes posições. Fui despromovido, apesar de estar devidamente qualificado por aquilo que fazia. Por quê? Porque a minha boca não calava e não me sentia prisioneiro para me calar. A última disputa foi na British Petroleum, BP, em Luanda, nas Torres Atlânticas. O antigo chefe, a primeira vez que encontro um chefe direto que é angolano. Não pôde engolir a saliva, combateu-me com toda a veemência. Porquê? Por defender interesses que são particularmente importantes a mim. Então, são sacrifícios. Há quem pensa que os sacrifícios que muita gente faz só fazem nas matas, faz-se com o exército militar. Não! São vários sacrifícios que as pessoas fazem. E eu quero acreditar, piamente, que há muita gente por aí que já sacrificou-se de alguma forma sobre a soberania nacional cabindesa. Portanto, a outra, se quisermos olhar, é a posição do Estado angolano em Cabinda. Qual é a narrativa que passaram após essa ocupação forçada? Cabinda é parte integral de Angola. O que é que fizeram com isto? Pegaram nesse histórico, nessa narrativa, para que a resistência armada, em qualquer outro, fosse rotulada como terrorismo. Durante anos foram tentando, a narrativa nunca pegava, até que conseguiram, em 2010, os pais unirem e fazerem ataques contra o autocarro, que via de Ponta Negra, com jogadores da seleção do Togo. Os pais, que são afetos ao exército angolano, fizeram ataques contra este autocarro para culpabilizar a FLEC. E as pessoas, por falta de uma comunicação diplomática eficaz na FLECFAC, quero mesmo assumir isto. Desculpa lá, não estou a querer despezinhar ou ofender pessoas, mas é uma verdade que estou aqui a tentar narrar. Foram assumir a autoria de algo que não fizeram.
Pouco sabiam eles o que deveria daí, condenação pelo mundo. E, aliás, aqui também temos que abrir um parênteses. Nós andamos por tudo quanto é canto nos Estados Unidos da América para desenterrar e nos apercebermos como é a FLEC é classificada como um movimento terrorista. Não encontramos em nenhum setor oficial, apenas narrativas da boca. Há nenhum setor oficial. Tanto é que nos deram a lista completa de todos, mas absolutamente todos, movimentos terroristas do mundo. Binda nunca foi achado, ou seja, a FLEC não está em nenhuma dessas listas. E nós andamos, consultamos pessoas oficiais do governo da América, dos Estados Unidos da América. Não há nenhum documento que caracteriza a FLEC como um movimento terrorista. Fica claro isso. Quem não sabia, fica a saber agora. Se tiver dúvida, consulta o governo americano, vai buscar, não vai encontrar nenhum documento oficial onde a FLEC é rotulado como um movimento terrorista. Com isto, ficamos um pouco descansados, porque ficamos a perceber que, nas entrelinhas, os Estados Unidos da América continuam ainda a saber que, de facto, há resistência em Cabinda e que a resistência cabindesa é legítima e tem razão de ser. As circunstâncias, se calhar, é que ainda não são apropriadas, por isso é que contamos essa situação. E a outra coisa, o necessitado é que vai solicitar. Isto é que está a faltar. É aqui onde eu chamei a razão daqueles que criam pequenos grupos. Vamos criar. Mantenham os vossos pequenos grupos, mas criemos um grupo como um todo para fazermos uma fronte diplomática séria, porque só assim as nações vão levantar para ver se nos apoiam de alguma forma, direito ou indiretamente ou não. Porque até agora, qualquer pessoa que diz que está a fazer alguma diplomacia que está avançada, eu digo-vos que mente. Que nós já contactamos, já consultamos instituições oficiais, que a gente saiba, não há ninguém que está mais avançado que nós. Daqui, reitero a necessidade de criar um grupo como um todo. Os vários grupos, criemos um grupo, mas não corremos para designar presidência, porque às vezes é o que estraga a causa. O Anselmo quer ser presidente, o Beltrano quer ser presidente, o Cicrano quer ser presidente, todo mundo quer ser presidente. Como? No final, todo mundo fica espécie de um coelhinho na sua toca. Cada um entra na sua toca e nada acontece. Hoje são o latir dos cães e aprofundam, entram cada vez mais. Sobretudo com essa propaganda que eu chamo latir dos cães, o MPLA está a fazer. Todo mundo entra nas tocas, vai entrando, vai entrando, vai entrando, vai se escondendo cada vez mais, quando devíamos sair como um todo. Já viram? Vou dar o exemplo aqui daquilo que as formigas fazem com o grilho. O grilho é grande, diante de uma formiga é gigante. Mas vem um, ele bate, vem um, ele bate, vem um, ele bate. Quando virem três de uma vez, agarram a perna, depois os outros, ele está a lutar com aquele, já está pesado, agarram o outro, quando assustar, já agarraram as asas e lá vai o grilho. Portanto, a metáfora aqui é para dizer que o MPLA não passa de um grilho diante das formigas famintas. Então somos nós em busca da autodeterminação. Meu povo, acorde. Estou a pedir que acorde, por favor. Acordemos todos e façamos alguma coisa. Não vamos permitir que essas narrativas falciosas continuem e a repercutir pelo mundo. Quando sabemos que não são verdadeiras, vão pegar pessoas famintas, tragam e apresentam, e a narrativa, é isso que eu quero também aqui realçar um pouco para que as pessoas percebam. A narrativa oficial
nega sempre a coisa, a legitimidade histórica da nossa reivindicação em Cabinda. Se a narrativa oficial do governo neocolonial faz isso, quem é que pode inverter isso? Não há ninguém senão o Cabinda. Ah, não! Eu ouço pessoas a dizer que a comunidade internacional abandonou-los, ninguém diz nada, claro. Os requerentes somos nós, os necessitados somos nós. Como é que o António, o Pedro lá em sua casa, pode dar conta da nossa necessidade se a gente não for ao encontro dele, não formos bater a porta para sabermos, para explicarmos de que situação estamos a passar, de que necessidade precisamos, ou temos, estamos a passar. Acordemos. É aqui onde eu continuo a convidar que acordemos. Agora, seja aqui, se uma estratégia de propaganda do regime. Isso no contexto diplomático, como aqui foi visto? É visto como objetivo, táticas e narrativas de coisas construídas. O que o MPLA está a fazer. Objetivos, táticas e narrativas construídas. Ao fazer isto aqui, você pensa, não, isto aqui é uma reprodução, por passou aqui na televisão local, ninguém mais sabe. Não, 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 não. O MPLA tem um gabinete de desinformação, tem o gabinete de ação psicológica e tem tantos outros setores. O que é que fazem? Vão cortando esses vídeos, vão repostando em vários órgãos locais e internacionais. E há repercussão. Se o António, que está conectado com alguém que tem 5 mil amigos ou seguidores, visualizar aquilo, todos aqueles 5 mil terão acesso àquilo. A informação vai repercutir e vai chegar o mais distante que você imagina. Porque é o objetivo. O objetivo visa tão somente enfraquecer a resistência e proteger a imagem do controle. Ou seja, projetar uma imagem do controle. O regime controla tudo. O regime controla tudo. Não há nada que não esteja sob seu controle. Ou seja, não há instabilidade em Cabinda. Esse é o objetivo. E como tática, o que é que ele faz? Narrativas fabricadas de manipulação, pois é mediático, ok? Narrativas fabricadas e manipulação mediática, porque o que é que acontece? Nessa manipulação, pega uns, leva à televisão, o outro diz que, olha, até já estamos a sair as barrigas, estamos a comer bem, ele não sabe, quer dizer, mal sabem, eles estão a consumir venenos para morrer daqui a 2, 3 anos. Não tem essa noção. Vai aparecer uma doença natural, mas não são as comidas que vão consumir nos hotéis, que depois eles vão dar cabo. Eles não sabem disso. Porque deviam perguntar-se, se os ricos já saíram há muito tempo, por que continuam pobres miseráveis? E que diferença faremos nós, estamos a sair agora, e quem garante de facto que a gente vai sair aqui ilesos, aliás, sem envenenamentos. Não sabem disso. Portanto, a tática de narrativas fabricadas e manipulação mediática vai continuar. E ele ganha nesse campo, porque há repercussão. A outra, mas não menos importante, é a narrativa construída. Como? Por exemplo, o governo vem e diz, a televisão, qual é a televisão? A Rádio Nacional e todas as outras rádios que feitas ao MPLA, se não for a TPA1, a Zimbo e tantos outros. Veio com aquele histórico, membros da Black Pac, pronto, supostamente a coisa, desertam e rendem-se voluntariamente. Ele está a projetar uma imagem, está a passar uma narrativa construída, que vai ser consumida pela comunidade local, nacional, regional e internacional. E isso vai repercutir, vai chegar o mais rápido que o Cabinda pode pensar. Portanto, o regime
neocolonial de Angola, o que é que faz? Utiliza sistematicamente os meios de comunicação estatais, ok? Para propagar falsas narrativas. Fez embora que essas histórias fabricadas visam minar o apoio internacional, porque a nossa causa. Você pode pensar que isto não faz barulho, pode pensar que isto aqui não faz estragos, e fazer mais estragos do que tu podes pensar. Tem pessoas pelo mundo que ainda não estão à altura de apresentarem-se, quando digo apresentarem-se, apresentarem o que é que estão a trabalhar em prol da causa, depois começam a correr essas narrativas, vão contrapor aquela que é verdadeira, que é passada de antemão. Por quê? Porque o governo tem força, tem televisão e tem alguma credibilidade, de alguma forma. Quer seja mal ou boa, mas tem. E tem alcance maior do que aqueles que de forma independente e quase sem custos, eles vão fazer. Portanto, este regime utiliza temas, são os meios que eu mencionei há pouco, a rádio e a televisão, tudo controlado pelo Estado angolano. Quer dizer, fazer essa comunicação, não é? Passar essa propaganda de falsas narrativas. Com isso, o que é que faz? Vai arruinar, eliminar de que maneira o apoio internacional, alguns também de fora, estejam a tentar fazer como é que só estão a fazer, porque depois vem, se você for, não, mas tu disseste isso aqui, mas olha, a narrativa do governo diz não é essa, tem pessoas a entregarem de forma voluntária, o que é que vai? É a causa que vai desmoronando. Quando nós estamos ao lado da razão, nós deixamos que a razão seja vencida pelas narrativas falsas, pelo ensinamento, pela encenação do regime. Portanto, aqui, prestemos atenção a uma coisa. Porque há sinais de alerta quer dizer, nas histórias de rendição voluntária. O mundo já nos mostrou isso em outras paradas, outras geografias. O mundo já nos mostrou isso. E o próprio MPA, na geografia de Angola, já nos mostrou isso. Fez isso com a UNITA, fez isso com o MPA. O Sabim tinha cauda. Quem é você que nos 90 tinha uma idade, digo, adolescente ou criança, que não soube que o Sabim tinha cauda? Quem é você que tinha alguma idade, algum conhecimento, naquele tempo, que não sabia que a FNLA comiam pessoas? Aqui onde eu chamo sinais de alerta nas histórias de rendição voluntária. Porque podemos acreditar ou não, mas a FNLA, por exemplo, depois dessas acusações, rendeu-se. Porque a narrativa construída é mais forte. A UNITA já foi diferente. Por quê? Porque o Savimbi Força, em 1991, faz aquela aparição, faz aqueles discursos, coisas eloquentes, todo mundo dá conta que afinal não tinha causa. Que era um humano tão humano quanto os outros. Com esses sinais de alertas, setor de rendição, o que é que eu quero chamar a atenção? Quero chamar a atenção ao padrão de repetição. Quero chamar a atenção ao padrão de fontes limites. Quero chamar a atenção ao padrão de sem verificação independente. Quero chamar a atenção à encenação que é feita. Como é que isso acontece? Porque no padrão de repetição, se eu olhassem bem a história mais recente, como é que o governo, são os modos operantes do governo. As mesmas pessoas, os mesmos rostos, e ele mostra na televisão, as mesmas vozes que traz na rádio, traga, traga, traga as vozes, traga
os rostos em múltiplos anúncios de rendição ao longo do mês, do ano ou dos anos. E quando não houver uma narrativa contrária, o que é que acontece? Todo mundo acaba quase aceitando, sobretudo aqueles os menos informados. Não, essa narrativa de facto é a mais correta e tem que ser aceita porque o governo disse. A segunda é a de fontes limitadas. Como é que é um padrão? Todos os relatos que vêm deste governo, exclusivamente de meios de, exclusivamente de meios de comunicação controlados pelo Estado. Quem é que controla a TPI 1 e 2? Quem é que controla a Zimbo? Quem é que controla a Rádio Nacional? E todas as outras rádios. De alguma forma, a Rádio Despertar, se calhar, como alguma exceção. Tudo o resto é farinha do mesmo saco. Tem o padrão de sem verificação independente. O que eu quero dizer com sem verificação independente? As Nações Unidas, Cruz Vermelha e outras ONGs dessa índole raramente confirmam tais eventos. Porque o governo não quer buscar ninguém que tenha capacidade de verificação independente, curar que de facto o que estão a fazer não é uma encenação. Se ele tiver que levar, leva a TPA, ou a Zimbo, Rádio Nacional, são esses que vão. E se viram nos eventos da UNITA, quando a UNITA ainda estava, era um corpo armado, apenas, um movimento armado, era isso que faziam. Muitos de vocês já viram o William Toné, em fotos e imagens de alguns vídeos antigos, o Osvaldo Capapa e tantos outros. Tem aqui o patrão da encenação. O que é que eles fazem? Tiram esses indivíduos, criam uma narrativa, encontram pessoas famintas, em outras palavras, diria indefesas, não têm e-mails quaisquer. O governo o que é que faz? Confissões prescritas e civis apresentados como ex-combatentes. Se olhar bem as imagens que apresentaram aqui, vão ver que algumas armas nem têm lá os carregadores. Por quê? Porque é uma encenação. Combinaram, ou seja, o princípio do Karl Marx, que a esquerda, o que eles acreditam, é passar a narrativa daquilo que você vai fazer as pessoas quer dizer, sem que as pessoas percebam que você vai levar de fato. Quer dizer, ele já está adiante, dizendo que, de antemão, o que vai fazer. Você, como vai fazer é que ele não apresenta. Você fica na expectativa. Ele não, isso já passou. Em seguida acontece. Se voltarem aos vídeos que apresentaram, aquele senhor onde ele diz que as barrigas já estão a sair, eu não sei se sair a barriga é sinal de quê, se não for de envenenamento, eu não sei se é de quê. Eles disseram que iam convidar os outros para sair. Se tivéssemos verificadores independentes, jornais independentes, ONGs independentes, se tivéssemos algum da confirmação da Cruz Vermelha, das Nações Unidas, da Human Rights Watch, da Amnistia Internacional, a acompanhar o governo para conferir que de facto isso está a acontecer, o governo não teria caminhos para fazer isto. Ora, vejamos. Quem é que controla os centros de refugiados nos Congos? Se as Nações Unidas têm conhecimento disso, qual é o pronunciamento oficial das Nações Unidas a esse respeito? Obviamente que nenhuma. Não fiquemos atentos que isso é uma encenação. Confissões prescritas. Para aqueles que não sabem, vão repetir. Diz isto, diz isto, diz isto, número de vezes. Depois, quando estiver preparado, fala. Não, não está. Paro. Falam. Quando ele acertar, bum, é isto que a gente quer. Essa é a narrativa.
Então, passamos alguma coisa. Olhemos nos casos anteriores. Estou lembrado, eu acho que houve uma rendição de 40 combatentes em 2003, se a memória não me falha. Se olharmos para aquilo, veríamos que as fotografias correspondiam às operações anteriores, ok? O acesso foi negado aos jornalistas independentes, apenas aqueles que o regime, de facto, credencia, credencia porque aqueles é que levam a sua narrativa. Tiveram acesso disso. Por quê? Porque tem o processo de construção de narrativa. E nós conversamos com algumas pessoas, temos conhecimento que têm ligações diretas ou indiretas com as forças ah, revolucionárias. E essas pessoas confirmaram em suas análises, revelaram inconsistências, primeiro, das armas apresentadas e como essas pessoas se apresentaram. E temos o caso do comandante também de desertar na altura, se calhar em 2004, se bem me lembrar. Se tratava de um indivíduo que posteriormente foi visto em atividades da FLEPAC nas redes sociais e depois, mais tarde, houve evidências que sugeriram, de facto, até mesmo que disseram pessoas com grandes conexões que houve sequestro, coação durante a confissão, esta que foi depois televisada. E outra, que acho que foi em 2002, também que houve uma suposta rendição em massa. Mas segundo os testemunhas que com quem a gente falou, na altura, que eram mesmo locais, muitos deles familiares, confirmaram que os rendidos eram civis detidos durante as operações do MPLA. E houve familiares que até que relataram que o desaparecimento forçado dos seus entes queridos, antes mesmo daqueles anúncios oficiais. Então, devemos prestar atenção aqui no que está a passar. É necessário. Mbile, batem com isso. É necessário que a gente acorde. Se há uma lareira por chegar, procuremos prevenirmos-nos. Façamos alguma coisa. Não se limita a pegar o papel e dizer que você é licenciado. Sou mestre, eu sou doutor. Use a instrução acadêmica que teve, converte ou converte-a numa ação real, baseada no seu próprio princípio, para defender os seus interesses e daqueles que você ama. Se realmente você é cabinda, se você não é chimbale, este é o momento de levantar-se e fazer alguma coisa. Use a pouca instrução acadêmica que tem para servir a soberania, para servir a autodeterminação. Ninguém está a lhe pedir que venha à linha de frente. Não. Mas use o seu pensamento, coloque-a no preto e branco, entregue a quem você puder entregar, para que este faça chegar à linha de frente. A linha de frente não me refiro a lutas armadas, com todo respeito a que fazem, como fazem. Refiro-me a uma revolução diplomática. Mas é necessário que todos trabalhemos como um todo, como um grupo.
Deixemos de choramingar. O que acontece, vamos todas as redes sociais choramingar. Vamos chorar, chorar, depois as lágrimas nunca acabam. Assim como elas nunca acabam, as soluções também nunca acabam. Lá dizia um grande músico africano, Lucky Dube, o seu chorar não resolve os problemas. O choro não paga. Pelo contrário, levanta-te, limpa as lágrimas e vai à luta. A luta não é para apenas ir em pugilato com pessoas, mas pode ir em pugilato verbal. Sinta-se um cidadão cabinês e participe. Sinta vergonha de ser uma parte integrante da sociedade cabinesa, mas inútil. Apesar da instrução acadêmica que tem, é inútil. Porque limita-se apenas quando alguém faz um comentário nas redes sociais e, sobretudo, se for um comentário coloquial, ou seja, que sem interesse, você quer para comentar, se for algo que vale a pena, que de facto tem que ver com a nossa soberania, a nossa autodeterminação, você já se vira coelho e entra lá na toca para se esconder. Essa é a hora de fazermos alguma coisa. Tenha-o dito, José Anselmo Pemba. Espero que não me levam a mal. Não era a intenção de espezinhar e muito menos desdenhar ninguém. Tenha-o dito. Muito obrigado. Quem é o presidente que faz isso? Quem é o presidente que faz isso? Agora eu vivo na rua. Eu que tinha casa, vivo na rua. Tô cansada de acordar nas pedras. Tô cansada. Isso não se faz com ninguém. Cadê o meu direito de criança? Cadê o meu direito de moradia? Bote. Oliveira, hoje estou de preto. Sabe o que isso simboliza? Luto. Cabinda está em luto.